técnicos de enfermagem. Mas primeiro eu vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Isabel Gonçalves, sou terapeuta holística, sou especialista em ensinar técnicos de enfermagem a ganharem 2 vezes mais e serem reconhecidos e valorizados pelo mercado da saúde, tá bom? Hoje nós vamos falar de todos os aparelhos, tá? Técnico de enfermagem. Vocês conhecem os principais dispositivos utilizados em home care? Os principais dispositivos utilizados na internação hospitalar, dentro de uma UTI, de uma semi-UTI? Então, são desses dispositivos que hoje nós vamos falar, tá bom? Eu me dedico a ensinar técnicos de enfermagem a agregarem valor aos seus currículos, se destacando, fazendo a diferença, para assim, por consequência, faturarem muito mais e conseguirem faturar aí os seus R$5.000 por mês, tá? Se tornarem técnicos de enfermagem de valor, reconhecidos, valorizados por esse mercado ingrato que é o mercado da saúde, tá bom? Então, vamos lá. Gente, do que nós estamos falando? Nós vamos falar dos aparelhos, dos principais dispositivos. Quais são eles? Para que eles servem? Até onde é atribuição sua, como técnico de enfermagem, mexer com esses dispositivos, lidar com eles, tá? Até onde você tem autonomia para fazer isso e está resguardado também por essa ação, tá? Então, nós vamos falar exatamente isso, tá? Vamos lá? Olha só. Quais são os tipos que existem de dispositivos, geralmente, que podem ser utilizados? Aí eu vou falar para vocês. Esses são utilizados na maioria das internações domiciliares, tá? Por home care. E também são utilizados, né, na maioria das internações em hospital. Quando eu falo internações de hospital, gente, eu não estou falando de uma internação comum de tipo assim, eu tive uma indigestão, né? Eu tive um mal-estar e aí fui até o hospital e o médico resolveu me internar ali por algumas horas para que eu tome uma medicação, para que eu fique em observação. Não é desse tipo de internação que eu estou falando. Eu estou me referindo àquela internação onde o paciente está grave e está em uma semi-UTI ou até mesmo em uma UTI. E estou falando também daquele paciente que está em home care e que tem média e alta complexibilidade, tá bom? Até baixa, porque o paciente que está em home care em baixa complexibilidade geralmente já utiliza 1 ou até 2, né, dispositivos, já vive dependente daqueles dispositivos. Então, eu vou citar aqui para vocês alguns, tá? Não vou trazer todos, mas vamos falar aí, ó, de, por exemplo, da colostomia, tá? Da gastrostomia, tá? Da traqueostomia, do VM, né, que é o famoso ventilador mecânico, do aspirador endotraqueal, do nebulizador, do cilindro de oxigênio, tá? Da bomba de infusão. Esses são, assim, equipamentos principais hoje utilizados nesse tipo de internação. A maioria dos pacientes que vivem nessa dependência em estado de semi ou de total dependência em home care já necessita utilizar esse tipo de aparelho, tá, gente? Alguns deles, ou até todos. No caso da minha sogra aqui, ela só não vai utilizar aqui a colostomia, né? Aquela bolsinha de colostomia. O restante todos, ela hoje tem essa dependência. E utiliza mais outros, tipo oxímetro de mesa, né? Para estar ali verificando sinais vitais o tempo todo. Então, tá sempre ali ligada a um oxímetro também de mesa para estar fazendo isso. Esse monitoramento, tá? Mas esses são dos principais, por isso que eu quis trazer para vocês. Existem muitos outros. E por que é importante, né, gente, conhecer esses dispositivos? Qual a diferença entre os equipamentos utilizados no home care e o equipamento utilizado no hospital? Gente, se a gente estiver falando, né, de uma internação em uma UTI ou semi-UTI, a diferença é quase nenhuma, porque a maioria das pessoas não sabem, mas quando a gente tem um paciente em internação domiciliar por home care, se ele for de média ou alta complexibilidade, ele está em uma semi-UTI instalado dentro da residência.
Então, a diferença dos equipamentos que ele vai estar utilizando no hospital e nessa internação por home care, né, é nenhuma, na maioria das vezes. Como eu acabei de dizer para vocês, a minha sogra utiliza diversos aparelhos e, na maioria das vezes, são utilizados somente na UTI, tá? Então, assim, varia muito da patologia, das necessidades, né, do paciente, de qual a doença de base dele, entende? Vai ser essa variável. Mas, assim, não existe uma diferença grande. Só que o que acontece? Muitos técnicos de enfermagem, quando chegam diante de uma internação domiciliar, levam um susto, porque na maioria das vezes eles não foram, né, treinados para estar ali. O técnico de enfermagem, ele não é, como diz, instruído para trabalhar dentro de uma semi-UTI ou de uma UTI, né? Ele é para trabalhar lá numa internação comum, num PS, né, na medicação, né, para estar ali fazendo outro tipo de trabalho. Então, geralmente, quando vocês chegam até a internação domiciliar, vocês levam um choque, né, de ficarem diante desses aparelhos. Então, assim, a diferença é quase zero, tá? Vai variar mesmo de cada patologia. Isabel, por que é importante eu saber manusear esses dispositivos, conhecer? Gente, é uma oportunidade. Eu disse, né, algumas vezes, e repito para vocês, a internação domiciliar por home care, ela aumentou, gente, e nesses últimos 2 anos, 58% no Brasil. Olha o crescimento disso. Então, assim, se você hoje é técnico de enfermagem, recém-formado, ou se já tem um tempo mesmo de formação e tem interesse em ingressar, esse é um mercado, né, muito promissor, porque tem muita oferta, né, de emprego. Então, é muito importante você saber até onde é a atribuição sua, o que você pode fazer. Você pode ir lá, por exemplo, pegar um VM, né, um ventilador mecânico, e alterar os padrões dele, que estão lá definidos, como técnico de enfermagem? Não pode, né, gente? Não deve, pelo menos, tá? Por quê? Porque aqueles padrões são definidos por um fisioterapeuta. Nem o médico altera esses padrões, né? Eu digo isso para vocês por experiência, né, de muitos anos com a minha sogra aqui em casa, e nem o médico nunca tocou no ventilador mecânico. Qualquer alteração de padrão necessária é feita sempre pelo fisioterapeuta. Então, assim, é importante, é uma oportunidade para o técnico de enfermagem saber exatamente o que ele pode, o que ele deve em relação aos dispositivos. Total, né? Total. Por quê? Porque você não vai passar daquele ponto, porque você vai saber até onde você tem respaldo para fazer, tá? E assim, tá, mas e se eu não fizer por onde conhecer, se eu não achar importante, se eu não achar necessário ter esse conhecimento? Tá. Se você tiver uma oportunidade de emprego para trabalhar no home care ou para trabalhar em um hospital, numa UTI de um hospital, e não conhecer esses dispositivos, você vai se sentir perdido, inseguro. Na maioria das vezes, gente, esses sentimentos, eles vão te levar ao erro. E você vai ter o quê? Intercorrências no seu plantão, que pode custar muito caro, né, gente? Intercorrência, na maioria das vezes, pode custar uma vida. E aí não tem volta. Então, assim, é muito importante, gente. Conhecimento é transformador. Conhecimento é incrível. Então, eu sempre falo, quando perguntam para mim, Isabel, mas por que é importante para mim isso? Gente, eu vou contar uma história para vocês rapidinha de uma situação que eu passei aqui com uma técnica de enfermagem que, infelizmente, também não tinha. A minha sogra estava com excesso de secreção e acabou ali, né, com aquela secreção toda que subiu, teve um desconforto respiratório, a técnica não conseguiu, assim, aspirar ela de modo, assim, muito, como que eu posso dizer para vocês, efetivo, e ela teve um desconforto respiratório, ficou bastante cansada, tivemos uma intercorrência, consegui contornar, e aí eu pedi para a técnica assim, faz um favor para mim, coloca ela no O2. Vamos começar com 1 litro e tal, vamos colocar aí até uns 3 litros para dar um conforto, para que ela fique melhor. Beleza. Ela foi e ligou o O2, colocou, eu saí do quarto, fui resolver a vida.
E algum tempo depois, acho que 1h30 depois, eu mandei uma mensagem para ela e perguntei como estava a saturação. Como é que tá a saturação e tal? Ela melhorou um pouco? Não, a saturação ainda não melhorou. Eu falei, você já aumentou a quantidade de litros? Não. Eu falei, então vamos aumentar, vamos botar 2,5 e tal. E aí ela aumentou e eu disse, passado mais umas 2 horas, como é que tá? Melhorou a saturação? Não. E ela não tá muito bem. Eu falei, tá, eu tô indo aí. Gente, quando eu entrei no quarto, a saturação tava mais baixa de quando eu saí e a minha sogra continuava com muito incômodo, bem mal. E aí eu fui conferir. Quando eu fui conferir, ela tinha ligado o O2 no copo de aspiração, tá? E não no copo que tinha que fazer a ligação no VM. Ela colocou no copo de aspiração. Então, ou seja, ficamos por mais de 5 horas jogando oxigênio fora, tá? E a minha sogra ali com o mesmo sofrimento respiratório. Então, assim, qual o preço de não conhecer esses dispositivos? De não saber lidar com esses dispositivos? Eu poderia contar para vocês aqui diversas situações nas quais, infelizmente, por falta, né, dessa capacitação, por falta desse conhecimento, dessa qualificação mesmo, os técnicos já tiveram diversas situações assim muito difíceis, dolorosas. E isso, gente, não é difícil só para o paciente. Quando eu falei para a técnica que ela não tinha ligado o O2, ela tinha ligado no copo de aspiração, ela não sabia o que estava fazendo. Então, assim, ela entrou numa crise de choro e me pediu desculpas. Ela falou que nunca tinha mexido com o O2, que tinha visto no curso, mas muito por cima, muito superficial. E nós sabemos que o curso básico técnico em enfermagem, gente, tem um conhecimento, né? Tem um conteúdo raso mesmo e superficial. Então, assim, entende que aquilo não causou um mal-estar só para ela. Não causou um mal-estar só para minha sogra, causou para ela, deixou ela numa situação, né, vexatória, triste por ela não saber. E entendem que se a minha sogra estivesse num estado ainda um pouco mais ruim, mais difícil, poderia ter ficado bem pior, entende? Então, assim, é muito importante. Então, quando me perguntam da importância de conhecer, quais são as vantagens de conhecer todos os dispositivos? Gente, conhecendo todos os dispositivos, sabendo para o que ele serve, quem são eles, como manusear, até onde você deve ou não manusear, você vai ter segurança, você vai ter autoconfiança. Gente, é algo melhor que autoconfiança e trabalhar se sentindo seguro do que você está fazendo. Gente, é jamais entrar em desespero. É não entrar em desespero nunca por desconhecer, por não ter aquela informação, por não saber como lidar com aquilo que você está ali diante daquela situação. Eu sempre digo, olha, no home care é o técnico de enfermagem, o paciente e Deus. É só isso, gente, que tem. A família, na maioria das vezes, está assustada, não tem preparo, não tem conhecimento, entendeu? Então, assim, vocês precisam estar prontos para isso. É por isso que eu sempre digo, vocês precisam buscar conhecimento, qualificação, agregar valor. Isso agrega valor a vocês. Porque, vamos lá, tem 200 técnicos e 5 sabem fazer isso? Olha só. Outro dia eu recebi uma solicitação de um parceiro aí, de uma clínica, me pedindo alguns técnicos de enfermagem. Isabel, você tem alguns técnicos de enfermagem para indicar? Eu vou precisar contratar 10 técnicos de enfermagem para minha clínica. Gente, ele teve uma dificuldade muito grande e aí ele entrou em contato comigo. Ele falou, eu sei que você está sempre ensinando técnicos de enfermagem aí, apoiando essa capacitação e eu estou precisando de alguns. Ele tinha feito já várias entrevistas e ele não conseguia técnico de enfermagem que conseguisse funcionar a veia. Entendeu? E ele, na clínica, é o que eles iam precisar fazer. Função. E ele não tinha conseguido. Então, assim, eu enviei alguns técnicos no meu conhecimento e tal. Deu certo lá com alguns, mas assim, entende que o conhecimento, ele é transformador, gente, e a vantagem de você se qualificar é enorme. E, tá, é difícil de aprender? Gente, não é. Basta se dedicar, basta querer fazer as coisas acontecerem. É necessário, sim, esforço, dedicação, sair da zona de conforto, né? É muito simples estar na zona de conforto e pensar assim, não, eu já tenho um curso básico técnico em enfermagem e eu posso ficar lá trabalhando no hospital,
onde eu tô e tal. Beleza, tu vai continuar lá, ganhando aí seus R$ 1.300, R$ 1.500 livre por mês. E olhe lá, isso é uma realidade de Brasília, que é bem diferente dos outros estados, né? Agora mesmo eu conheci pessoas aí na votação da PL, técnicos de enfermagem, que estão ganhando aí R$ 1.000 para trabalhar em hospital fazendo tudo, tá? Aí no Maranhão, em alguns estados, né? Até em Goiânia mesmo. Então, assim, e aí? Vocês têm essa opção de sair ou não dessa zona de conforto. Mas é impossível aprender? Não, gente. Basta realmente se dedicar e querer buscar, tá bom? Qual o principal erro que eu vejo assim os técnicos de enfermagem cometerem? Vamos lá. Eu vou pedir minha equipe aqui uma aguinha e vou dar um tempo aí para vocês pensar. O que que vocês acham? Coloca no chat para mim, quem tá aí. O YouTube tá bombando, hein, gente? Muito bom. Olha lá, vamos aproveitar e deixar um like, tá? Compartilhar esse vídeo, compartilhar esse conteúdo. E assim, fala para mim o que que vocês acham que é assim um erro que o técnico de enfermagem ele comete, principalmente de frente de um plantão por home care. Tem um erro assim gravíssimo que eu vou trazer para vocês. Olha só, gente, a maioria das vezes que eu vejo os técnicos de enfermagem que eu estou sempre aí instruindo, eles não cometem mais esse erro, mas um dos grandes erros que eu vejo vocês cometerem é aceitar plantão sem sequer saber quais são os dispositivos que vocês vão encontrar. Olha só, aceita um plantão, na maioria das vezes, não pergunta o valor daquele plantão, quanto que você vai estar sendo remunerado por ele, quais são os dispositivos que o paciente utiliza para que você saiba se você domina aquele tipo de dispositivo. Olha, gente, chegou a minha água, essa equipe é fantástica. Gratidão, equipe. Então, assim, para saber se você domina, tá, aqueles dispositivos, se você sabe como lidar com aquilo, não perguntar qual é o grau de complexibilidade do paciente. Vocês sabiam que um plantão, ele varia de preço? Você pode precificar o seu trabalho quando o técnico de valor, tá? Quando o técnico que tem o conhecimento, quando o técnico que é especialista, que tem especialização, que buscou mais conhecimento, você pode precificar, você pode colocar preço no seu trabalho. E o plantão, gente, de baixa complexibilidade, ele tem um valor. Eles vão pagar um valor por ele. De média complexibilidade é outro, é mais alto. De alta complexibilidade é bem mais alto. E tem muito técnico de enfermagem que não sabe disso. Então pega aí, sei lá, aqui em Brasília, um plantão para ganhar R$ 75, R$ 80 por 12 horas trabalhadas, tá? Para cuidar de um paciente com alta complexibilidade. Loucura. Loucura total, gente. Esse é o valor aqui em Brasília para cuidar de um paciente com baixa complexibilidade e não com alta, tá? Um paciente com alta complexibilidade, o plantão varia entre 110 aqui e R$ 130 a cada 12 horas. Então, assim, entendem que é um erro? Vocês não querem geralmente saber quais são os dispositivos, se o paciente tem ou não, se ele está semiconsciente, se ele não está, se ele vai conseguir te ajudar, para que você saiba como que é lidar com esse paciente, tá? Muitas vezes, gente, para que serve saber disso tudo? Para que você chegue de forma seguro, tá? Você tem que chegar seguro. Não é só aceitar um plantão e pronto, gente. É saber onde vocês estão entrando, tá? Então, assim, eu sempre deixo umas regrinhas para os técnicos de enfermagem que me seguem, para que vocês sigam essas regrinhas. Então, assim, vou pegar um plantão. A cooperativa ligou, um hospital ligou. Ah, você quer aceitar um emprego? Quero. Ah, tem uma vaga de emprego, tem um plantão. Ótimo, eu quero. Mas antes eu quero fazer a pega da rotina, eu quero conhecer o dia a dia do hospital, do setor que eu vou trabalhar, eu quero conhecer o paciente do home care, eu quero ver qual é a rotina dele, entendeu? Quanto que é? Qual o valor que vocês estão pagando? Qual é a complexibilidade do paciente? Quais os aparelhos que ele utiliza? Tá? Ele é consciente orientado? Não é. A família, como é a família, no caso do home care? A família é de fácil contato, você consegue, né, um contato com essa família, a família
é uma família legal, bacana de trabalhar, ou é uma família mais difícil de lidar, entendeu? É muito importante para vocês. Afinal, vocês estão indo fazer um plantão, vocês estão dentro da casa do outro, é vocês que vão entrar na casa de alguém, gente. Não é fácil entrar na casa de alguém, entendeu? De estar ali, prestar um trabalho qualquer que seja. Então, assim, não cometam esse erro mais, tá? Por onde começar? Gente, buscando valor, agregando valor, buscando especialização, buscando conhecimento, buscando especializar-se mesmo, conhecer cada detalhe, sabe? Do home care, do hospital, de qualquer que seja o setor que você vai trabalhar, em que área que seja, entendeu? Aqui nos meus canais vocês vão encontrar muita coisa, tá? Tem um conteúdo riquíssimo, exclusivo. Vocês não acham esse conteúdo em lugar nenhum. Eu garanto para vocês, vocês só vão encontrar esse conteúdo aqui, porque ninguém tá nem aí em ajudar o técnico de enfermagem, tá? Então, assim, você não vê um canal para técnico de enfermagem. Você vê 1 quilo para enfermeiro, mas você não vê um canal para o técnico de enfermagem. Aqui no meu canal, no YouTube, no Instagram, no Facebook, vocês vão encontrar muito vídeo, muito conteúdo, sabe? Um conteúdo rico, bem legal mesmo. Então, assim, não dá, gente, é para ficar sentado, entendeu? Vocês têm que correr atrás. Tem muitos vídeos aqui, vocês podem buscar conteúdo específico, vocês precisam buscar ler sobre cada assunto, tá? No próprio Google, você consegue ler sobre cada detalhe, cada dispositivo, cada doença. Tá, vou cuidar de um paciente com Alzheimer. Busca conhecimento sobre isso. Como é que se lidar com um paciente com Alzheimer? Tá? O Google tem muita coisa, lógico que precisa saber filtrar, mas é muito importante, tá? Ajuda muito. Então, vale a pena. Vocês têm que buscar também cursos. Já existem cursos muito bacanas, tá? Que agregam valor ao técnico de enfermagem, tá? Não é só pegar também, gente, e sair fazendo um monte de curso. Vou me inscrever em 10 cursos e não fazer nenhum. E também, assim, não buscar algo específico para a sua necessidade como técnico de enfermagem. Igual eu falei, as pessoas, às vezes, tem milhares de pessoas falando para os enfermeiros, mas tem até hoje eu não conheço outra, falando para o técnico de enfermagem, igual eu faço, né? Mas, assim, busca um conhecimento específico, tá? Que vai agregar valor a você. Porque o técnico de enfermagem de valor, gente, ele, com certeza, ele vai ter um diferencial em relação a todos os outros, tá? E, assim, quais são os efeitos colaterais de se especializar na sua área, que seja no home care, que seja no hospital, que seja... O que isso pode gerar? Gente, você será um profissional que nunca mais ficará sem plantão, que não ficará dependendo de cooperativa, tá? De salário de hospital, igual eu falei, ficar ganhando aí 1.300, 1.500 por mês em Brasília, que não é a realidade de todos, entendeu? Você vai ser um profissional diferenciado, entendeu? Você consegue precificar o seu plantão, você consegue dar ali, ó, preço. O meu trabalho custa tanto. Por quê? Mas espera aí, João, por que o seu plantão custa R$ 150 12 horas? Porque eu sou especialista, porque eu tenho qualificação, porque eu agreguei valor ao meu currículo, porque o meu currículo, ele é exatamente o que você precisa. O que eu tenho, o que eu faço, o meu trabalho, tá? O meu currículo atende a sua necessidade. Quando você atende a necessidade do paciente, do familiar, não tem como não agregar valor a você, tá? Isso é muito importante. Não tem como não agregar valor a você. Então, gente, olha só. Eu vou contar para vocês aqui, ó, uma história de uma técnica de enfermagem que eu conheço, que hoje ela está trabalhando em um home care e ela recebe hoje, em média, R$ 2.000 do home care, né? Para cuidar do paciente, tá? E olhem só, ela recebe mais R$ 2.500 da família para administrar e organizar o home care. Olha isso. Então, assim, gente, é incrível. E por que ela consegue fazer isso? Porque ela é especialista no que ela faz, porque ela agregou valor, porque ela sabe exatamente o que ela está fazendo e porque, mais importante, ela está entregando para o paciente, entregando para o familiar o que ele precisa, entendeu?
o que ele precisa, exatamente o que ele precisa. Se ela não estivesse entregando o que ele precisa, ela estaria ganhando aí, olha só, gente, ela recebe R$ 2.500 a mais da família em um contrato que ela tem com a família para prestar aquele serviço. Então, entendam que quando a gente agrega valor, não tem como não ser, não ter aquele êxito, ser diferente. Não tem como. É incrível, o resultado ele chega, mas tem a necessidade de buscar, tá? Olha só, eu queria dizer para vocês também que eu vou fazer no próximo dia 19 de 5 de 2022, tá? Um evento 100% online, 100% gratuito, tá? Tu não vai pagar nadinha para estar lá. Ao vivo, onde eu vou estar ensinando para vocês três pilares, gente, três pilares para você, técnico de enfermagem, conseguir ganhar 2 vezes mais do que você ganha hoje. Até 3, porque eu tenho técnicos de enfermagem já ganhando 3 vezes mais. Então, assim, esse evento vai acontecer no dia 19, agenda aí, às 20h30, horário de Brasília, tá? E lá eu vou mostrar para vocês esses 3 pilares, tá? É 100% gratuito. Para você participar, você precisa se inscrever. O link está na minha bio, no Instagram, Facebook. É um evento exclusivo, gente. Você não vai conseguir participar se você não se inscrever. Por que, Isabel? Por que é exclusivo? Por que eu não vou conseguir participar se eu não me inscrever? Gente, eu não consigo atender a todos, entendeu? Não dá para eu colocar, eu interajo, eu preciso conversar com vocês, eu preciso acompanhar os comentários, eu preciso responder algumas perguntas. Não dá para eu colocar lá 10 mil técnicos de enfermagem e não conseguir dar para vocês, né, uma atenção que vocês merecem. Então, é um evento exclusivo, tem um número aí que a gente pode atender. Após alcançarmos esse número, as inscrições serão encerradas, mas ainda tem vaga, o link está na minha bio. Não perca essa oportunidade, gente, porque com essa oportunidade vocês conseguem transformar a realidade de vocês, tá? E, inclusive, eu falo muito sempre para vocês de transformar essa vida profissional, essa carreira de vocês e também, gente, adquirir essa liberdade financeira, tá? Que um salário melhor traz para qualquer um de nós. Então, é muito importante também conseguir ter isso, tá? É bem interessante vocês estudarem como lição de casa, vou deixar para vocês, olha, uma lição de casa. Estudarem os aparelhos, tá? Então, assim, ó, o VM, como que funciona o ventilador mecânico, como que funciona a gastrostomia, né? Para que ela serve? Saber onde é que aquilo está sendo ligado. Por exemplo, eu já tive várias situações de pessoas, né, que infelizmente, técnicos de enfermagem que tracionaram a GTT. Aqui aconteceu 3 vezes. Então, assim, e eu tinha técnicas de enfermagem que nem sabiam qual era o caminho que a GTT fazia, aonde que a GTT estava ligada. Ela só sabia que ela ligava a dieta ali na GTT todo dia, várias vezes por dia, para alimentar o paciente. Mas ela não sabia que aquilo era um procedimento cirúrgico, como que aquela GTT foi parar ali, onde é que ela, né, até onde ela vai. Então, assim, é muito importante que vocês entendam isso, sabe? O que é a traqueostomia? Por que o paciente utiliza? Qual a função dessa traqueostomia? Tá? Ele necessita disso para respirar? O que é um oxímetro de mesa? Qual a diferença de um oxímetro de mesa para um oxímetro de dedo? Tá? Os dois vão monitorar da mesma forma? Tudo isso, gente. O que é o no-break? No-break é um grande ponto, assim. A maioria dos técnicos de enfermagem chega no plantão e não sabe para que serve aquele no-break. Aquele no-break, gente, ele está ali para não deixar o ventilador mecânico desligar, né? Então, numa falta de energia, o no-break tem que estar ali, mas ele precisa estar carregado. E quem tem que garantir que ele esteja carregado? É o familiar ou o técnico de enfermagem que está 24 horas no plantão, ali, junto daqueles aparelhos, né? Para manuseá-los. E muitos não sabem o que é o no-break. No-break é um equipamento que ele tem baterias, né? Às vezes tem uma ou até 2 dentro de cada um deles, e vai garantir que se termine a energia,
aquele VM fique ligado, porque se o VM para e o paciente é dependente de ventilação mecânica, ele vai a óbito em poucos minutinhos, né? Então, assim, é muito interessante, gente. É um mundo muito vasto e isso já agrega valor a vocês, tá? O que é o Coffee Assist? Gente, o Coffee Assist foi uma grande conquista recente, há mais ou menos 1 ano da minha sogra. É um aparelho fantástico. E para um paciente igual a minha sogra, que já tem grau 9,5 de disfagia, ele provoca tosse. Olha que maravilha. Ele é um equipamento que, quando ligado nela, faz ela, mesmo sem força muscular, tossir e expelir a secreção que está ali nos brônquios, no pulmão. Então, olha que incrível isso. Então, são situações, são coisas, são dispositivos que são importantes vocês saberem para o que serve, como funciona, tá? Como que é que eu faço para lidar com isso? Qual a importância disso para o meu paciente? Tudo isso é importantíssimo para vocês, gente, tá? A capacitação, gente, ela não é só um pré-requisito. Vocês precisam entender que não é só, eu sou capacitado ou eu não sou capacitado. A capacitação é a segurança, tá? Que o técnico de enfermagem tem. Você só vai ter segurança para chegar num plantão, para efetuar o seu plantão de forma leve, para não ter intercorrências no seu plantão, para não ficar ali tremendo diante do paciente de todos esses dispositivos, se você tiver capacitação. Então, não é só um pré-requisito, não é só preencher currículo, tá? É você estar seguro, tá? De que seu paciente está bem, entendeu? Qual tipo de profissional você quer ser? Eu gosto sempre de deixar uma pergunta em alguns momentos para vocês, então vamos fazer, que é bem interessante. Olha só, você, como técnico de enfermagem, você tem um familiar, tá? Um amor da sua vida, que seja sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, qualquer que seja, é o amor da sua vida. E nesse momento, olha só, nesse momento você recebe a notícia que ele está em uma situação grave de saúde, correndo risco de morte. E você sabe que ele está nas mãos de um técnico de enfermagem. Esse técnico de enfermagem, ele é igualzinho a você. Como você se sente? Ele trabalha exatamente igual a você. Como você se sente nesse momento? Seguro? Feliz? Não, meu familiar está muito bem, está nas melhores mãos, não poderia estar em melhores mãos. Ou você sente medo, insegurança? O que você pensa? Nossa, meu familiar está... Agora ele vai sobreviver, agora a vida dele vai ficar, porque se ele está nas mãos de um técnico igual a mim, capacitado como eu sou, ele está muito bem. Ou você vai entrar em desespero e pensar, nossa, me falta ainda alguma coisa e o meu familiar está na mão de alguém igual a mim. Eu não tenho segurança para isso. Então, gente, fica aí essa reflexão, tá bom? E eu quero mais uma vez convidar para vocês para o meu evento, a Masterclass Técnico de Valor, que vai acontecer no dia 19/5/2022, às 20h30, horário de Brasília. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou ensinar você, técnico de enfermagem, mesmo partindo do zero, mesmo que você recém tenha se formado, mesmo que você já tenha 20 anos de profissão, eu vou ensinar você a ganhar 2 vezes mais, até 3 vezes, tá, gente? Que eu tenho técnicos de enfermagem ganhando. E o melhor disso tudo, ser reconhecido e valorizado pelo mercado ingrato da saúde, tá? Ter o reconhecimento desse trabalho incrível que o técnico de enfermagem presta à saúde no Brasil e no mundo. Não perca, não fique fora dessa, o link tá na minha bio, se inscreva, tá bom? Uma ótima noite para vocês. Se você gostou desse conhecimento, se transformou alguma coisa, se clareou alguma coisa, se eu falei algo que vocês gostaram, que foi importante para você, compartilhe esse vídeo. O conhecimento é bom quando compartilhado, é transformador, gente. Compartilhe esse vídeo, passa para o seu colega de curso, passa para o seu colega de trabalho, tá bom? E não se esqueça, dia 19/5, às 20h30, horário de Brasília. 100% gratuito. Eu vou mostrar para vocês os 3 pilares para que você, um técnico de enfermagem comum, consiga ganhar 2 vezes mais do que você ganha hoje, tá? Gratidão a todos, uma ótima noite
Se você está de plantão, que seja leve, livre de intercorrências, que seja coberto de paz, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Ótima noite a vocês. YouTube bombando, gratidão, gente. Muito bom ver vocês aqui. Gratidão. Olha, Marci, gratidão, gente, gratidão. Obrigada eu. É isso. É a minha missão de vida estar aqui com vocês. É o que faz o meu coração cantar. Gratidão a todos.